Bom, o que eu queria mostrar para vocês hoje, antes de mais nada? Quando a gente se depara com uma gramática normativa da língua portuguesa, é muito comum que a primeira matéria, que o primeiro conteúdo trabalhado, seja o conteúdo da fonologia, cujos principais pontos, como eu falei, já foram trabalhados nos blocos anteriores. Depois da fonologia, é comum que venha a parte de morfologia, em seguida vem a parte de sintaxe e, posteriormente, vem a parte de semântica e estilística. Então, para início de conversa, nós vamos debater um pouquinho sobre essas partes da gramática para a gente entender o que a gente vai estudar aqui, o que vai ser nosso foco, ok? Bom, fonologia a gente já conhece, a gente pode entender um pouquinho sobre aquilo que é atribuição da morfologia. Morfologia, meus queridos, é a parte da gramática que estuda as palavras isoladamente. Mas como assim, Cris? A gente pega uma palavrinha e tenta entender qual é a estrutura daquela palavra, quais são os morfemas que a compõem. Isso é atribuição da morfologia. Outra atribuição da morfologia é estudar o processo de formação que originou aquele vocábulo. Pode ser derivação, pode ser composição, pode ser abreviação, pode ser siglonimização, enfim, existem vários processos de formação que podem originar os vocábulos da língua portuguesa. E uma terceira atribuição da morfologia é relacionada ao estudo das classes gramaticais, ou seja, você pega aquela palavra isoladamente e diz se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, se ela é um pronome, se ela é um numeral, ou seja, isso também é uma atribuição, é um aspecto trabalhado por essa parte, né, que eu chamei aqui de morfologia. Então, o que eu preciso que vocês saibam? Dessas três funções da morfologia, o estudo da estrutura, do processo de formação e da classe gramatical que a palavra pertence, existe um ponto que é cobrado com mais frequência em provas de concurso, que é esse ponto aí do estudo das classes gramaticais. E por que é tão trabalhoso a gente ter uma base bem genérica, né, sobre esse ponto aí da morfologia? É trabalhoso porque nós temos 10 classes gramaticais na língua portuguesa. Nada mais, nada menos do que 10 classes gramaticais. Então, é claro que quando a gente está na escola, no ensino primário, a gente tem aí vários e vários anos, bimestres, trimestres, semestres, para estudarmos essas 10 classes gramaticais. Aqui, como o nosso curso é voltado para concurso público, haverá o trabalho dos principais pontos da morfologia, cuja atribuição é estudar as palavras isoladamente, sobretudo essa parte, né, que tem aí o intuito de fazer o estudo das palavras de acordo com a classe gramatical a que elas pertencem, tá? Bom, o que eu queria mostrar para vocês, então? Que além dessa morfologia, desses principais pontos, dessas principais classes gramaticais que nós iremos estudar aqui, porque são as que aparecem com mais frequência em prova, nós vamos estudar um outro ponto da gramática normativa, que é sintaxe. Ai, Cris, eu sempre achei que fosse sintaxe. Não, de acordo com o Volpe, de acordo com a maioria dos dicionaristas da língua portuguesa, a pronúncia correta para essa palavra é sintaxe mesmo, viu, gente? Eu sei que sintaxe fica até mais bonito, mais chique, mas a pronúncia correta, de acordo com o Volpe, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que está lá no site da Academia Brasileira de Letras, e de acordo com os principais dicionários da língua portuguesa, a pronúncia correta é realmente sintaxe, tá? Bom, o que a sintaxe faz, afinal de contas, Cris? A sintaxe, ela deixa de analisar a palavra isoladamente e passa a analisar a relação que essa palavra estabelece com as outras palavras dentro da frase. Então, vejam, se eu digo que uma palavra é um substantivo, é um adjetivo, é um numeral, é um artigo, é um pronome, eu estou classificando essa palavra de acordo com a classe gramatical a que ela pertence. Portanto, essa classificação é morfológica. Mas nada impede que essas palavras exerçam funções sintáticas dentro das frases, dentro dos períodos, dentro das orações. Você só vai mudar o tipo de classificação. De repente, você vai pegar um pronome ou um substantivo que lá dentro da frase, dentro da oração, dentro do período, vai exercer função de sujeito, de objeto direto, vai exercer a função de complemento, de adjunto, ou seja,
uma classificação não exclui outra. O que nós devemos saber é que são duas classificações diferentes. Qual é a que mais cai em concursos públicos e qual apresenta o nível de dificuldade maior, ensejando, portanto, a nossa maior atenção? A parte da sintaxe, tá, gente? Então, quando a gente vai classificar uma palavra de acordo com a classe gramatical que ela pertence, nós estamos fazendo uma classificação isolada da palavra, é uma classificação morfológica. É mais fácil e cai menos em prova. Se você vai classificar a função sintática que essas palavras exercem dentro das orações ou dentro das frases, você passou ali a fazer uma análise sintática. Sendo assim, você deixa de classificar aquela palavra isoladamente e passa a classificar a relação que ela estabelece com as outras dentro das frases, das orações e dos períodos, tá? Ah, Cris, mas você fala em frase, em oração, em período. Nós vamos estudar isso na sintaxe? Nós vamos. Eu estou só fazendo uma apresentação aqui para vocês entenderem o nosso curso, entenderem aquilo que vai ser prioridade para a gente, tá? Mas antes de mais nada, eu quero que você já entenda essas 3 palavrinhas, né? Para vocês terem propriedade para entender os conceitos que forem trabalhados a partir de agora. Frase, meus amores, pode ser uma palavrinha só. Ou então pode ser um conjunto de palavras, desde que transmita um sentido dentro de um contexto específico. Se eu chegar aqui para vocês e disser assim, sim, vocês vão falar assim, professora é louca? Do nada, chegou e soltou um sim. Esse sim é uma frase? Não, não fez sentido. Mas se vocês me perguntarem, Cris, você acha que a gente vai aprender tudo que vai cair na prova? Eu vou dizer sim. Agora o sim passou a ser frase porque serviu para responder a uma pergunta que me foi feita. Então agora eu posso considerar que esse sim, sozinho, configura uma frase, porque é uma palavrinha só, mas que conseguiu transmitir sentido nesse contexto que eu criei aqui com vocês. Tá bom? Agora, para ser oração, eu tenho uma exigência diferente. Eu preciso que haja um verbo, ou pelo menos uma locução verbal, ou então um conjunto de palavras organizadas em torno de um verbo, tá? Então, frase, para ser frase, não precisa de verbo. A frase pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras, desde que transmita sentido. Oração é diferente. Oração é como se fosse uma frase verbal. Para que eu diga que há ali a presença de uma oração, ou eu tenho que ter um verbo, tipo, choveu, ou eu tenho que ter um conjunto de palavras organizadas em torno de um verbo ou locução verbal, tá? Agora, vejam que interessante. Se a minha frase é composta de uma oração só, significa que ela é um período simples, não é verdade? Agora, se a minha frase, o meu conjunto de palavras, apresentar 2 ou mais orações, aí você passa a dizer que aquela frase também é um período composto. Então, vejam que uma classificação não exclui outra, e eu quero mostrar a partir de alguns exemplos que esses conceitos fazem sentido e não são excludentes realmente. Então, bora para a telinha? Aqui eu coloquei para vocês a fonologia que, como eu falei, já foi estudada nas aulas anteriores, que é a parte que estuda os sons produzidos na língua, a maneira correta de pronunciar, grafar e acentuar os vocábulos. Nós estudamos a sua parte principal, que consiste no estudo das palavras acentuadas de acordo com regras gerais e de acordo com regras particulares. A morfologia, como eu falei, estuda a palavra isoladamente, possui a atribuição de estudar a estrutura, o processo de formação e a classe gramatical que a palavra pertence. Lembrando que nós temos essas 10 classes gramaticais na língua portuguesa e nós vamos falar das mais importantes aqui, que são as que mais caem em prova. A sintaxe, que é a parte da gramática que não classifica a palavra em si, mas classifica, sim, a relação que a palavra estabelece com as demais dentro da oração. Então, a gente vai entender um pouquinho desses 2 conceitos a partir dessas frases que eu coloquei aqui para vocês. Ô, gente, vindo aqui para mim um pouquinho, se eu disser assim para vocês, eu quero uma vaga, aí vocês vão pensar, bom,
Se eu tiver que fazer uma classificação morfológica dessa frase que a Cris usou, eu vou simplesmente olhar para a palavra ou olhar para as palavras que compõem a frase e vou identificar a que classe gramatical elas pertencem. Eu, pronome pessoal, né? A gente até decora quando a gente é novinho. Eu, tu, eles, nós, vós, eles, não é mesmo? Então, eu é um pronome. Quero. Bom, eu quero, tu queres, ele quer. Quer é um verbo, não é verdade? Beleza. Uma vai depender do contexto, né? Se a pessoa quiser uma vaga qualquer, significa que ela usou o vocábulo como um pronome indefinido. Se ela quer dizer que ela quer uma vaga e não duas, você pode entender um uma aí como numeral. Nesse contexto é possível fazer as duas interpretações. Então, uma aí pode ser visto tanto como numeral, tanto quanto um artigo indefinido. Não sei se eu falei pronome indefinido, mas é artigo indefinido, tá, gente? E vaga? Vaga é o nome de alguma coisa. Então, significa que vaga é um substantivo. Então, voltando aqui para a telinha, se eu quiser fazer a classificação dessa frase a partir das palavras que a compõem e usar o ponto de vista morfológico para isso, eu vou dizer que o eu é pronome, que o quero é um verbo, vou dizer que uma pode ser ou artigo ou numeral, tanto faz, né? Se a gente for fazer a interpretação dessa frase, e o vaga fica sendo classificado, então, como substantivo. Então, o que eu acabei de fazer foi uma classificação morfológica dessa frase. Mas vamos supor que a questão não queira de mim uma classificação morfológica, queira de mim uma identificação de conceitos sintáticos. Então, vindo aqui para mim, a primeira coisa que a gente vai pensar, se eu chegar para alguém e disser assim, eu quero uma vaga, eu transmito sentido? Eu transmito uma mensagem efetiva? Transmito, não transmito? Todo mundo entende o que eu estou falando. Ah, eu quero uma vaga. Nesse contexto, então, né, que nós tratamos de concursos públicos, se alguém disser eu quero uma vaga, gente, entendi, né? Então, eu posso dizer que eu quero uma vaga é sim uma frase, porque é um conjunto de palavras que transmite sentido nesse contexto que nós criamos, não é mesmo? Beleza. Além de frase, será que eu posso dizer que eu quero uma vaga é uma oração? Eu quero uma vaga. Opa! Aí eu tenho um conjunto de palavras organizadas em torno do verbo quero, não é mesmo? Então significa que além de frase, eu posso considerar que isso aí é uma oração por se tratar de um conjunto de palavras organizadas em torno de um verbo. Beleza. Então eu tenho uma frase que é composta de uma oração. Logo, eu também posso dizer que isso aqui é um período simples. Então, voltando aqui para a telinha, se eu disser eu quero uma vaga, eu vou dizer que isso é frase porque transmite sentido. Vou dizer que isso aqui também é uma oração porque eu tenho um conjunto de palavras organizadas em torno do verbo quero. E vou dizer, na verdade é oração, eu escrevi errado aqui. Oração. Preguiça de apagar, então eu escrevo por cima. Então, além de frase, eu tenho uma oração. Pelo fato de a minha frase apresentar apenas uma oração... Opa, peraí que eu tirei aqui sem querer, gente. Deixa eu voltar, estou aqui. Então, pelo fato de eu ter uma frase que é composta apenas de uma oração, é lícito também dizer que aqui eu trabalho... Minha mão está muito sensível, viu, gente? Peraí. É lícito também eu dizer que eu tenho um período simples. Beleza, Cris. Então, isso é frase sim, porque transmite sentido, é oração sim, porque tem verbo. Então, eu posso dizer que isso é um período simples ou uma oração absoluta pelo fato de eu ter uma frase composta de uma oração. Beleza. Agora, se eu estiver voltando aqui para mim, no âmbito da sintaxe e do período simples e da análise dos termos que compõem as orações, o que eu vou estudar? O que eu vou aprender a classificar? Quais relações são essas que eu devo aprender dentro do universo da sintaxe? Você vai aprender o que é sujeito, o que é predicado.
o que é a análise de um verbo de acordo com a sua transitividade. Você vai aprender o que é um verbo de ligação, um verbo transitivo, um verbo intransitivo, o que é um predicativo do sujeito, o que é um predicativo do objeto, o que é uma adjunta adverbial, uma adjunta nominal, um complemento verbal, um complemento nominal, um aposto, um vocativo. Isso é uma delícia, gente. Vejam! Vocês devem estar assim, ai meu Deus, que mulher doida. Mas, às vezes, a gente não gosta disso na escola, porque a gente vê esses assuntos de uma maneira muito fragmentada ao longo da nossa vida escolar. Mas quando a gente estuda para concurso e a gente começa a aprender isso aqui, começa a ficar gostoso. Não, vocês vão ver, depois vocês me contam, é uma delícia. Quando você consegue classificar sintaticamente os termos que compõem a oração, dá aquela sensação, poxa, a vida era isso. Né? Eu não aprendi na escola, agora eu vou aprender. Então, toda vez que a gente classifica esses termos que eu acabei citando para vocês de uma maneira rápida e superficial, vocês estão fazendo, então, classificações sintáticas, porque vocês não estão classificando as palavras, vocês estão classificando as relações estabelecidas pelas palavras dentro das orações. Um exemplo, sujeito, né, que é um termo essencial da oração. O que é sujeito? É quem age? Sujeito não necessariamente é quem age. Sujeito é o termo a que o verbo se refere. Então, para eu achar o sujeito de uma oração, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para o verbo e perguntar, filho, você está falando de quem? Porque aí eu vou encontrar o sujeito. O sujeito nunca vai ser sujeito, ele é sujeito em relação ao verbo, não é verdade? Que, por sua vez, né, vai ser um verbo em relação a um sujeito, se oração possui sujeito, obviamente. Né? Por exemplo, quando você acha aquilo que se declara sobre o sujeito, que é o verbo e o resto, né, vulgarmente dizendo, é isso que o predicado representa. Aquilo que se declara sobre o sujeito é o verbo e o resto. Tá? Agora, o predicado, ele não é predicado, ele é predicado em relação ao sujeito. E o sujeito, por sua vez, como eu falei, é sujeito em relação ao predicado. Por isso que as classificações aqui não são morfológicas, não são da natureza da palavra, da sua classe. As classificações são relacionais. E uma não exclui a outra. Se a questão quiser de você uma análise morfológica, você vai fazer aquilo que nós fizemos aqui na primeira frase. A gente vai dizer que eu é pronome, que quer é verbo, mas nada impede que a banca pegue essa mesma frase numa outra questão e te peça para fazer a análise sintática dela, tá? Então, vamos fazer isso para a gente entender as diferenças? Vindo aqui para a telinha, então, se eu disser, eu quero uma vaga, como eu falei, sujeito é o termo a que o verbo se refere. Então, para eu identificar o sujeito dessa oração, primeira coisa que eu vou fazer é perguntar para o verbo de quem que ele está falando. Quem quero aí alguma coisa? Eu, não é verdade? Então, ao fazer a perguntinha para esse verbo, ele me conta quem é o sujeito da oração. Agora, o verbo e o resto, então, que é aquilo que se declara sobre o sujeito, será classificado como predicado. Então, como eu falei, são classificações relacionais. O sujeito só o é porque ele é classificado em relação ao predicado, que por sua vez é predicado, obviamente, em relação a um sujeito. Na aula de transitividade, eu vou ensinar para vocês que quem quer algo. Quando o verbo, digamos, faz essa perguntinha a algo sem pedir preposição, ele é classificado como transitivo direto em relação a um objeto, que é classificado como objeto direto, que obviamente só será objeto direto em relação ao seu verbo transitivo direto. Então, vejam mais uma vez que há aí uma classificação das relações estabelecidas pelas palavras que dessa vez apareceram aí dentro do nosso predicado. Então, o que a gente acabou de fazer, voltando aqui para mim, é uma análise do período simples, dos termos que compõem internamente as orações, tá? Que podem aparecer dentro das frases, tá? Bom, agora, existe a possibilidade de a banca querer de vocês uma outra análise sintática um pouco mais complexa, que é aquela que avalia a presença do período composto. Mais uma vez, nós estamos, então, diante de novas nomenclaturas, de novas relações que precisam receber um nome, mas que não excluem as anteriores que nós estudamos até agora. Então, vamos para a telinha para eu mostrar para vocês.
com uma outra cor. Deixa eu pegar o azul. Para a gente imaginar isso aqui que eu coloquei aqui por último. Eu quero uma vaga e irei conquistá-la. Aqui eu repeti o E sem querer, tá? Eu quero uma vaga e irei conquistá-la. Voltando aqui para mim. Se eu chegar para alguém aqui e disser assim, eu quero uma vaga e irei conquistá-la. Eu transmito mensagem? Eu transmito um conteúdo significativo? Todo mundo entende o que eu estou falando? Entende? Eu quero uma vaga e irei conquistá-la. Então, isso é frase. Beleza. Para eu saber se há oração ou orações dentro dessa frase, eu preciso, então, identificar a presença de verbos ou locuções verbais. Então, vamos para a telinha para fazer isso? O quero é um verbo que aparece aqui e o irei conquistar é uma locução verbal, não é verdade? Então, dessa vez, nós temos uma frase que é composta, deixa eu anotar aqui. Isso é uma frase porque transmite sentido, só que dessa vez ela tem duas orações, porque ela tem a primeira oração organizada em torno do verbo quero e a segunda oração organizada em torno da locução irei conquistar. Não é isso? Bom, então se eu tenho uma frase que é composta de duas orações, significa que dessa vez eu não tenho mais um período simples. O que eu tenho aqui é um período composto. Ok. Ah, Cris, beleza. Então, significa que tudo que eu deixei, aliás, tudo que eu aprendi a classificar anteriormente nas outras frases, deixa de existir aqui? Obviamente não. Se eu quiser continuar dizendo que eu é pronome, que quero é verbo, que uma é numeral ou artigo indefinido, que vaga é substantivo, eu posso. Inclusive, eu posso dizer que o e é conjunção, que o irei é um verbo auxiliar do conquistar, que por sua vez é o verbo principal dessa locução, e posso dizer que esse lá aqui é um pronome oblíquo átono, que é um assunto que a gente vai estudar adiante. Isso que eu acabei de fazer, voltando aqui para mim, é uma classificação morfológica, perceberam? Eu classifiquei as palavras que compõem esse período composto a partir das classes gramaticais a que elas pertencem. Só que, além dessa classificação morfológica, eu posso continuar fazendo aquelas classificações internas do período simples que eu aprendi anteriormente. Eu posso classificar tudo que está dentro da primeira oração, depois eu posso classificar tudo que está dentro da segunda oração. Vamos fazer isso? Então, vindo aqui para a telinha, eu vou separar essa oração dessa outra oração. O eu continua sendo sujeito em relação ao quero uma vaga, que por sua vez é o predicado. Dentro desse predicado, eu continuo tendo quero como um verbo transitivo direto e continuo tendo uma vaga como objeto direto. Nada mudou. Se a banca quiser pegar o trecho desse período composto e colocar para eu fazer essa análise sintática interna que eu acabei de fazer, ela pode fazer isso. A mesma coisa poderia ser feita internamente dentro da segunda oração. O e, como eu falei, é conjunção aditiva. O irei é um verbo auxiliar e o conquistar é o verbo principal. Quando a gente tem uma locução verbal, a gente pergunta algo relacionado à transitividade para o verbo principal, tá, gente? Quem vai conquistar algo. O verbo conquistar é transitivo direto e esse lá é um pronome oblíquo átono, que, como eu falei, nós vamos estudar adiante, que exerce a função sintática de objeto direto. Então, vejam que aqui o sujeito é oculto, né? Porque, afinal de contas, quem irei conquistar alguma coisa? Eu. A gente sabe que o sujeito aqui é representado pela primeira pessoa de singular eu. Esse eu apareceu explícito na primeira oração, mas apareceu implícito na segunda oração, que é o que a gente pode chamar, inclusive, de sujeito implícito, oculto ou, então, elíptico, dá na mesma. O que a gente quer dizer, no final das contas, é que o sujeito é existente, mas ele fica escondido na oração que a gente está analisando. Então, nessa segunda oração, o sujeito existe, mas ele é elíptico, ele é oculto. Nós temos essa locução com transitividade direta e temos esse lá, que é um pronome oblíquo átono,
que exerce a função de objeto direto. Então, vejam, voltando aqui para mim, que tudo que eu fiz aqui continua existindo. Eu continuo podendo analisar as palavras de acordo com a classe gramatical a que pertencem, continuo podendo classificar as relações internas estabelecidas pelos termos que compõem as orações internamente, mas a novidade vem agora. Além de eu poder fazer todas essas classificações, eu ainda posso fazer uma classificação maior, uma classificação externa. Eu posso estudar a relação sintática e semântica estabelecida entre a primeira oração inteira e a segunda oração inteira. Então, é como se a análise deixasse de ser interna e passasse a ser o quê? Externa. Então, quando eu digo eu quero uma vaga e irei conquistá-la, vejam, né? Que eu tenho aí duas orações ligadas pela conjunção e, que naturalmente é uma conjunção aditiva, mas pode exercer outras funções na prática, dependendo da oração, mas que aqui nessa frase serviu justamente para ligar ideias que se somam, que se incluem. Eu quero uma vaga e irei conquistá-la. Então, o que eu posso dizer, voltando aqui para a telinha, é que essa oração inteira estabelece com essa oração inteira uma noção de adição que é estabelecida visivelmente, explicitamente, a partir do uso do e, que então é considerado uma conjunção aditiva, tá? Isso aqui, sintaticamente, voltando aqui para mim, é o que nós chamamos de orações coordenadas assindéticas e oração coordenada sindética aditiva. Então, dentro do período composto, o que a gente aprende a fazer é justamente as classificações externas que são estabelecidas pelas orações. Aí vem as coordenadas, vem também as subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais. Então, o que eu quero mostrar para vocês, né, nessa aula inicial de morfologia e sintaxe, é que tudo que a gente vai aprender não vai eliminar aquilo que a gente aprendeu anteriormente, que é a dificuldade que a gente tem na escola realmente. Por quê? Porque às vezes lá no 7º ano o professor te ensina que eu é pronome pessoal do caso reto. Aí chega lá, sei lá, no 1º ano de ensino médio, o professor te conta que o eu é sujeito da oração. Aí você fala, que é isso, velho? Eu aprendi que eu era pronome, agora estão me falando que eu é sujeito. Aí, de repente, você analisa aquilo como período simples, de repente está analisando como período composto, aquilo vira uma salada, né, na nossa cabeça, né, de adolescente, que, inclusive, tem outras coisas muito mais importantes para pensar e mais interessantes, né? Não vou falar importantes, mas interessantes, né, gente? Então, realmente, a gente não pode se cobrar muito, né? O que passou, passou. Agora a gente está aqui estudando para concurso, então a gente vai entender a matéria de uma maneira mais entrelaçada. Por isso que é tão importante a gente ter essa visão aqui, que é mais generalizada e interligada na primeira aula, antes de a gente partir para cada um dos pontos. Não adianta nada chegar aqui e querer que vocês engulam um período composto, engulam uma análise morfológica, uma análise sintática, sem que vocês saibam o que vocês estão estudando. Então, é importante para que vocês organizem o conteúdo e estudem efetivamente, né? Estudem para valer, entendendo as estruturas da nossa querida língua portuguesa, tá bom? Então, para finalizar, voltando aqui para a telinha, eu coloquei, né, então, essas 3 frases para a gente analisar, de acordo com esses 3 pontos de vista, né? A análise morfológica, a análise sintática simples e a análise sintática ocorrente em períodos que são compostos, né, que é o que dá origem ao estudo das orações subordinadas e coordenadas. E, voltando aqui para essa tela de apresentação, então, por fim, fica a semântica, que é a parte mais ligada ao estudo dos sentidos que as palavras e expressões apresentam, dependendo da maneira como elas são empregadas. E voltando aqui para mim, aí é que entra um pouquinho o estudo daquilo que a gente chama de sentido denotativo, conotativo, sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia, que são assuntos bem simples que a gente resolve muito rapidamente, tá?